Me avisem quando aparecer para vocês aí os slides, tá? Apareceu, professor. Beleza, tá? Bia, tem como você avisar o pessoal que amanhã eu não vou conseguir dar aula mesmo? Da sua turma? Tá? Tá. Aí, vê se você consegue avisar o pessoal do 7º também. Eu não conheço ninguém no sério, professor. Mas avisa a Thalia, pede pra Thalia avisar. A Thalia tem o contato do pessoal do 7º. Tá bom. Da líder do 7º. Tá bom? Fazendo um favor. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, nós vamos tentar encerrar o conteúdo de neonato, tá? Falando da unidade 4.2 e da unidade 4.3. Vamos ver como que vai estar em termos de tempo, porque são aulas curtas, muitos assuntos nós já vimos, tá? É meio que um aprofundamento, ele vai aprofundando, né, e acrescentando algumas coisas com relação ao que a gente está estudando, tá bom? Eu acho que dá para a gente terminar hoje. Para a gente entrar na ideia da aula, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente falou sobre o acompanhamento da criança prematura no segmento pós-UTI, né? Que nós chamamos de follow-up, tá? Então, esse follow-up, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso hoje. Também ele entra no assunto, que é esse segmento da criança prematura, principalmente o prematuro, mas podemos falar também de outras condições. Nós vamos falar por exemplo, da microcefalia, pacientes com doenças respiratórias, né, decorrente, né, de alguma alteração materna ou uma intercorrência no parto, tá? Que possa ter, por exemplo, uma síndrome de desconforto respiratório ou uma aspiração de mecônio. Então, também encaixa nesse perfil de follow-up. Então, mas de forma geral, a gente sabe que a população mais prevalente, né, de crianças internadas na UTI neonatal são de prematuros. Por isso que a gente fala mais sobre eles, tá? Então, hoje eu vou apresentar uma história muito interessante para vocês do menor bebê sobrevivente do mundo. Me parece que já foi até superado, mas mesmo que não seja superado, vocês vão ver uma incrível história, né, desse bebê sobrevivente, né? Eu não vou falar mais para ficar para dar essa surpresa, né? Então, hoje nós vamos continuar falando desse segmento ambulatorial da criança pós-internação, tá? Principalmente do prematuro. Falando o que dessas crianças? Das principais morbidades, ou seja, doenças, agravos, complicações associadas com esse período de internação ou o estado prematuro, tá? E a sua relação com a fisioterapia. Então, é um assunto bem interessante. Igual eu falei para vocês, nesse momento, na unidade 4, é o casamento da fisioterapia na saúde do neonato com a fisioterapia na saúde da criança. Aí vocês vão ver bastante essa junção quando a gente estiver na unidade 4.3, que vai falar de avaliação e de recursos fisioterapêuticos, né, da criança já, né, pós-internação, tá? Ou seja, já entrando na área da saúde da criança, tá? Então, hoje nós vamos falar principalmente, né, das sequelas que essas crianças apresentam, principalmente sequelas pulmonares, tá? E sequelas musculoesqueléticas e neurológicas decorrentes da hospitalização. Por que ele separa assim, né? Então, vamos entender. O principal sistema que sofre, vamos dizer assim, com a prematuridade é o sistema cardiorrespiratório.
sistema cardiorrespiratório por conta, né, do atraso no fechamento do canal arterial, podendo levar a complicações pulmonares severas, tá? Como a hipertensão pulmonar persistente no prematuro, HPPN, tá? Do neonato, né? E então, assim, é um dos sistemas que mais sofre, então, com a prematuridade. O outro sistema é o sistema respiratório, por conta da imaturidade desse sistema decorrente, né, da prematuridade. Sabemos que dentro do processo, né, de desenvolvimento e maturação do sistema respiratório, nós temos toda a formação da árvore broncoalveolar com, né, a estruturação alveolar, a estruturação do epitélio pulmonar, né, preparando esse pulmão para uma situação de troca gasosa aérea, né, e todo esse processo ele é finalizado após o nascimento. E quando essa criança nasce antes do tempo, prematura, né, há uma imaturidade desse sistema, tá? Causando, então, né, alguns prejuízos funcionais com relação à função respiratória para esse prematuro, tá? E devido a isso, ao problema cardiorrespiratório, nós podemos ter um grande atraso no desenvolvimento neuromotor. Tá? E aí, por isso que nós associamos as sequelas musculoesqueléticas e neurológicas ao período de hospitalização, mais ao período de hospitalização do que à prematuridade. Porque nós sabemos que toda a maturidade cerebral, toda essa plasticidade neuronal, ela vai acontecer após o nascimento mesmo, através da estimulação sensório-motora que essa criança vai recebendo, tá? E aí ela desenvolvendo as funções cerebrais e organizando essas funções, vai desenvolvendo também a parte músculo-esquelética, tá? Uma leva a outra, né? Complicações cardiorrespiratórias levam a um período de internação prolongado, e esse período prolongado leva a um atraso do desenvolvimento neuromotor, tá? Então, não tem como dissociarmos, tá? Vamos falar bastante sobre prematuros, porque são os neonatos que mais encontramos dentro da UTI neonatal, tá? Abordando esses aspectos, né, de sequelas respiratórias. Vou destacar uma principalmente, que é a broncodisplasia pulmonar, e as sequelas musculoesqueléticas e neurológicas, tá? Para a gente lembrar, aula passada, eu mostrei um depoimento, né, de uma mãe falando, né, de duas crianças, né, gêmeos, era trigêmeos, um faleceu no parto, né, mas os gêmeos sobreviveram e um teve hemorragia periventricular, né, ou seja, decorrente, né, da prematuridade, tá? E, né, tiveram seu desenvolvimento, né, alcançado, né, graças a Deus. Então agora eu vou mostrar para vocês, né, um vídeo. Vou desligar meu fone, tá? Na hora que eu ligar o vídeo, da história da menor prematura do mundo que sobreviveu, tá? Atentem ao peso dela ao nascer, tá? E as características clínicas, né? O depoimento, né? Principalmente, né? Na verdade, não é um vídeo em forma de depoimento, né? Mas, né, não aborda as questões mais clínicas, mas a gente consegue ver toda um processo de desenvolvimento, né, que essa criança nasceu, né, recebeu, né, foi submetida. Então, muito interessante, tá? Então, acompanhem aí. Então, o vídeo diz que tem imagens, né, bastante sensíveis, tá?
dando esse aviso, né, para que as pessoas que o assistem, tá? E a família, né, tá dizendo aí nessa parte que a família optou por manter a anonimidade, né? Ou seja, né, eles referem o recém-nascido como o bebê do hospital, não como o bebê da mãe. Então, vocês vão ver a Sharp Healthcare, né, é o lugar, né, na verdade, é o nome do hospital em que essa criança nasceu, e ele chama de Sharp Baby, né, ou seja, o bebê do hospital. Tá? Então, não está fazendo referência nenhuma à mãe, nem ao nome, né, da criança, porque a família optou, né, por manter a anonimidade, tá? Para a gente entender aí. It was the scariest day of my life. I just felt very uncomfortable, and I thought maybe this is part of the pregnancy. Ela nasceu devido a uma complicação, né, do parto. A mãe teve pré-eclâmpsia, né, hipertensão durante a gestação, e para manter, né, a sobrevida da mãe, teve que interromper o parto, tá? Então, ela dizendo, né, o depoimento da mãe, dizendo que foi muito rápido, né, e ela teve que nascer, tá? My blood pressure was very, very high, over 200, and we had to deliver her really quick. And I kept telling her that she's not going to survive. She's only 23 weeks. At 245 grams, there's reservations on survival. They told my husband that we had about an hour and she was going to pass away. But that hour turned into 2 hours, which turned into a day, which turned into a week. Well, I'd heard about her. I'd heard that we had such a tiny baby, and it sounded unbelievable. Because, I mean, she's about half of the weight as a normal 23-weeker. So I went and saw her and just kind of, you could barely see her on the bed. She was so tiny. So we do everything we know how to do as well as we can, and after that it's really up to our babies. So some really have the strength to go through what they have to go through and grow outside the womb. Because even when I'm not here, I think about her, like how's she doing today, and that. So yeah, she's a miracle, that's for sure. We definitely get really invested in these primaries that we have. It's kind of cool to follow them, see them get better, if they're having an off day. Like, what's going on with you? So we invest a lot into them, and we love it. Just want to say, oh my God, I love Emma, Kim, Michelle, Devin. We have so many nurses, but her primary nurses were they became friends. I don't want to cry. Look at all those signs they made. I would come in, and it's like, happy birthday, Mom. It's just, I'm so grateful for that. I'm just really proud of them and the baby, and to see, I told you. Just like see them transform as parents, and see this little baby go home that usually is like completely against all odds. Sharp Mary Birch is the best place, I believe, for micro-preemies. Our NICU has every modality, every piece of equipment, the technology, the staff, the physicians, the knowledge to take care of someone that's born at 23 custody. So Sadie was the exact right spot, right time for this to happen. I am waiting for this day. I want to go
know how strong she is and how, I mean, if she can start off where she was and do as well as she can be, there's nothing she can't do. It was a beautiful experience. I loved this hospital. Everybody from the staff, the security guard, whenever I come in, how's your day? Sometimes you just want to hear somebody ask me, how's your day? I mean, I feel blessed. I mean, she is the smallest baby, but she's mine. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Trata-se de uma bebê prematura que nasceu 23 semanas de idade gestacional. Com essa idade gestacional, nós não temos alvéolos praticamente formados. Tá? Extremíssimo baixo peso, né? A expectativa de vida de um prematuro desse é bem baixo. Nasce com membrana hialina gravíssima, tá? E, né, sobreviveu, né? Interessante que, né, falaram até para a mãe, né, que ela não teria, né, ela teria 1 hora, né, e já poderia morrer. Essa 1 hora passou para dias, semanas, meses, e ela conseguiu, né, sair do hospital. Por que eu trouxe essa história, né, para que a gente entenda, né, todo esse processo, faça esse fechamento, né, de todo esse processo, né, que é a internação na hospitalar, na UTI neonatal, e que após esse período de internação, a criança precisa ser acompanhada porque há uma série de complicações que essa criança pode apresentar decorrente dessa prematuridade extrema, tá? Com certeza, todo esse acompanhamento não acaba por ali, ela deve continuar com assistência, tá? Principalmente com acompanhamento fisioterapêutico para garantir o seu desenvolvimento neuromotor, tá? Minimizar ao máximo, tá? E para que ela tenha um perfeito desenvolvimento, tá? Em vários momentos do vídeo, vocês viram ela com uma bronguinha, né? Ou seja, um caninho, né? No nariz, que é a oxigenoterapia, tá? Visto que esses pacientes podem ter muitas sequelas pulmonares crônicas decorrente dessa prematuridade. E esse é o primeiro ponto que nós vamos comentar hoje, né, sobre a sequela das doenças pulmonares crônicas em prematuros, tá? Então, quando a gente lembra desse bebê, tá aí a fotinha dela, né? Então, extremamente pequena, né? A pele não está formada, né? Praticamente uma mucosa, tá? Né? Você vê que até a orelha, né? Algumas estruturas ainda não estão totalmente formadas e muito menos a parte respiratória, né, dessa criança, tá? Então, a criança prematura, né, a prematuridade em si, não somente esse caso, mas qualquer estado de prematuridade, pode trazer, né, algumas alterações respiratórias para esta criança, né? Porque elas têm um número menor de alvéolos, não estão totalmente formados, tá? Devido a isso, há uma incapacidade de se manter trocas gasosas adequadas. Portanto, eles têm doenças pulmonares ou agravos pulmonares, como a doença da membrana hialina, tá? Necessitam de ventilação mecânica,
para a manutenção das suas trocas gasosas. Apresentam alterações neurológicas devido também à imaturidade do sistema, né, de controle respiratório, ou seja, com relação ao drive neural. Lembrando que drive neural é a capacidade do sistema nervoso em enviar um estímulo para os músculos respiratórios e iniciar uma respiração espontânea. Tá? Então, esses prematuros, a gente já falou que eles apresentam vários estados de apneia, né, da prematuridade, devido ao uso da ventilação mecânica, apresentam secreções pulmonares e, pela presença de secreções pulmonares, apresentam também alterações da mecânica respiratória, principalmente com relação a aprisionamento de ar. Eles apresentam alto PIP, né? PIP já é uma pressão expiratória, né? No final da expiração, tá? E quando esse aprisionamento é maior, nós chamamos de alto PIP, ou seja, essas crianças podem ter uma limitação do fluxo expiratório e aprisionar ar, né? O que nós chamamos de air trapping, tá? E, consequentemente a isso também, nós vamos ter redução dos volumes e capacidades pulmonares. Então, vocês podem observar que a prematuridade, né, acomete de forma bastante extensa a função do sistema respiratório. Então, esse prematuro é um grande candidato a ter doenças pulmonares crônicas, devido a todas essas afecções, a esses agravos, né, no sistema respiratório decorrente, né, dessa prematuridade. Tá? O que acontece? Se a criança sofre com doenças pulmonares, por exemplo, o sistema respiratório ele sofrerá alterações que poderão ocasionar transformações do padrão respiratório e da mecânica pulmonar na fase adolescente ou adulta. Ou seja, alterações no crescimento ou no desenvolvimento desse pulmão prematuro pode ocasionar futuramente doenças respiratórias na fase adulta, né, desta pessoa, né, desta criança, né, que se tornará adulta, tá? Uma das principais complicações, né, é a displasia broncopulmonar, tá? A gente já falou sobre UTI e sabemos que a UTI atende, na sua maior proporção, né, recém-nascidos prematuros, de várias idades gestacionais, tá? Apresentando, né, diversas alterações decorrentes, então, dessa prematuridade. Tá? Também já conhecemos as patologias, né, ou os distúrbios respiratórios que esses prematuros desenvolvem e, né, na maioria dos casos, necessitam de ventilação mecânica. Então, a broncodisplasia pulmonar ou displasia broncopulmonar, tanto faz a forma de falarmos, é a mais comum dessas doenças crônicas decorrentes de todo esse processo, né, de adaptação neonatal, né, deste prematuro diante, né, de ventilação mecânica e do período de internação. Tá? Eu deixei esse link aí para vocês, tá bom? É um artigo que vai falar sobre a displasia broncopulmonar. Tá? É um assunto muito comentado, né, na rede de atenção neonatal, por fisioterapeutas, por médicos, tá? Por ser a principal e mais comum complicação crônica decorrente da prematuridade. Ela é definida como uma doença resultante de agressões causadas pelo tratamento de recém-nascidos prematuros ou com doenças pulmonares, como a síndrome do desconforto respiratório
a doença da membrana hialina, infecções respiratórias, né, pneumonias, edema pulmonar ou malformações pulmonares, e etc. Ou seja, o que causa broncodisplasia ou displasia broncopulmonar é o fato dessa criança, desse neonato, ter necessitado, né, de ventilação mecânica por tempo prolongado, justamente devido a essas doenças pulmonares, tá? Quando a gente fala, então, né, vamos dizer, do aspecto fisiopatológico, né, da displasia broncopulmonar, nós temos aí alguns fatores, né, relacionados com a sua formação, né, com a sua gênese, né, sua origem, tá? Então, geralmente, a prematuridade vai necessitar de ventilação mecânica, tá, para tratamento, associado à ventilação mecânica, o uso de oxigênio em quantidades elevadas para se manter as trocas gasosas, tá? Além disso, nós temos, né, o recém-nascido internado por tempo prolongado dentro da UTI, sujeito a infecções hospitalares, tá? E também podem contribuir para um tempo maior de ventilação mecânica, tá? Além disso, a prematuridade, já sabemos, né, também está associada à permanência do canal arterial, tá? Ou seja, ele não se fecha, tá? E isso pode trazer complicações cardiorrespiratórias. Além disso, tem a parte genética, tá? Da predisposição genética da criança a desenvolver resposta inflamatória, né? E um processo de cicatrização diante, né, de toda essas alterações. Então, desenvolve-se, então, no sistema respiratório, uma resposta inflamatória, né, que prolongada por conta do uso prolongado e do prolongamento desses fatores agindo sobre este neonato, tá? E isso vai gerar a formação de algumas alterações respiratórias na criança, como enfisemas, ou seja, aprisionamento de ar, né, causado pela destruição, né, de septos alveolares, tá? Atelectasia, ou seja, né, o colapso, né, de unidades alveolares, edema e fibrose. Essa fibrose, né, é associada a esse processo de cicatrização, né, após lesões sucessivas, tá? E então a combinação de todas essas alterações respiratórias vão dar origem a essa entidade clínica, essa doença chamada displasia broncopulmonar, a doença respiratória crônica mais comum nesses neonatos prematuros que são sujeitos à ventilação mecânica prolongada. Como quadro clínico dessas crianças, eles apresentam uma necessidade de oxigenoterapia por tempo prolongado e que se estende até períodos pós-hospitalares, tá? O que a gente viu, né, naquele bebê, ele com um catéterzinho nasal, tá? Para suplementação de oxigênio, tá? Devido a essa condição, né, de necessidade de oxigenoterapia, tá? A maioria desses recém-nascidos, né, que sofrem com displasia broncopulmonar apresentam como um quadro clínico sintomas respiratórios, ou seja, né, falta de ar, né, dispneia, hipoxemia, padrão respiratório alterado, tá? Associados à dependência de oxigênio, então, tá? E grande parte deles apresentam alterações radiológicas, tanto no raio-x quanto na tomografia de tórax, tá?
a tomografia de tórax, um exame de melhor visualização das alterações, tá? E isso acontece principalmente em recém-nascidos submetidos à ventilação mecânica por tempo prolongado, tá? Em alguns casos, além da hipoxemia, ou seja, a redução da PaO2, a pressão parcial de oxigênio no sangue, hipercapnia, né? Ou terem associado o aumento também da PaCO2. Os níveis de gás carbônico também se encontram aumentados. E isso, né, confere a esses pacientes uma maior gravidade dos casos, tá? Alguns pacientes apresentam também deformidade torácica, alteração na morfologia do tórax, taquidispneia, ou seja, aumento da frequência respiratória, e menor tolerância a exercícios físicos. E geralmente é nesses casos que há um maior impacto sobre a qualidade de vida, né, dessa criança. Ela tem menos tolerância à atividade física, e para a criança a atividade física é brincar, né? Então ela vai ter mais dificuldade para, né, correr, principalmente, andar, vai sentir falta de ar, tá? E então isso confere uma redução, né, da qualidade de vida, então, dessas crianças, tá? Por isso a fisioterapia, né, tem importante participação e contribuição na vida, né, dessas crianças, tentando, né, melhorar essa capacidade respiratória a ponto de aumentar a tolerância ao esforço físico, tá? Algumas crianças também podem apresentar tosse crônica, tá? E, né, sibilos, né, ou sibilância, né, que são chiados no peito, provocados também por essa alteração morfológica, né, da via aérea dessa criança. Quanto às alterações radiológicas que estão descritas aí, tá? Então, praticamente todos os pacientes, mais de 90% dos pacientes com doença, com a displasia broncopulmonar, apresentam alterações radiológicas, né, principalmente a tomografia, e essas alterações radiológicas variam, né, de enfisemas, que são essas áreas que ficam mais pretas que o normal, tá? São áreas que nós chamamos de hiperinsuflação pulmonar, porque há uma destruição dos septos alveolares e vão formando, né, espaços aéreos com menos retração elástica, então há uma dificuldade para esse ar ser esvaziado dessas regiões, então ele fica aprisionado. E é um espaço aéreo que não renova o gás alveolar, portanto, né, fica um gás rico em CO2 e pobre em oxigênio, tá? Então, por isso que essas crianças hiperinsufladas, vamos dizer assim, apresentam essa hipoxemia e essa hipercapnia. Além, né, dessas áreas de hiperinsuflação, nós podemos ter essas áreas esbranquiçadas em forma de raios, né, vamos dizer assim, que são áreas de fibrose pulmonar. São áreas em que houve um processo inflamatório com destruição do parênquima pulmonar e um processo de cicatrização, tá? Essas áreas são áreas telectasiadas, né? Ou seja, não são áreas, né, funcionais para troca gasosa, né? E limitam bastante a expansibilidade, né, do pulmão. Quanto maior é a fibrose pulmonar, mais restritivo é o padrão respiratório desta criança, ou seja, ela tem dificuldade de acomodar grandes volumes de ar. Isso, né, leva a criança a aumentar a sua frequência respiratória e, consequentemente, né, diminuir a sua tolerância ao esforço físico. Então, diante de todas essas alterações, né, gente, fica claro para nós o grande papel que nós temos com relação ao atendimento dessa criança desde a UTI neonatal, tá?
porque sabendo que esta complicação é decorrente de longo período de internação e principalmente de ventilação mecânica e suas complicações, quanto mais rápido, né, nós conseguirmos retirar o paciente da ventilação mecânica, é melhor, tá? E sabendo que níveis de oxigênio também causam isso, quanto menos oxigênio pudermos fornecer para este paciente e durante o processo de internação dele, também melhor para este paciente, tá bom? Além disso, nós temos, né, sequelas, como eu disse, sequelas músculo-esqueléticas e neurológicas. Essas são mais decorrentes, né, do processo de hospitalização, ou seja, são efeitos deletérios da internação dessa criança, né, na unidade de terapia intensiva, tá? Na incubadora, né, pela falta de contenção, né, o prematuro fixa-se em hiperextensão cervical, ou seja, muitas vezes sedado, analgesiado, ele não tem suporte para o pescoço, ele não tem ainda o controle de cabeça e pescoço, então ele fica em hiperextensão, fica com a cabecinha hiperestendida. Isso bloqueia a mobilidade, né, dessa região, tá, cervical. A estabilização postural anormal, ou seja, essa falta de estabilização devido ao processo de internação, pode acarretar em bloqueios também articulares em outras regiões do corpo, como o ombro, quadril e membros inferiores, tá? Todas essas alterações posturais inerentes do processo de internação, tá, vão causar um atraso no desenvolvimento neuromotor dessa criança. Então, é fato que o processo de internação atrasa o desenvolvimento neuromotor, né, desta criança, né? Então, por isso, a fisioterapia, através do que nós já vimos, né, posicionamentos ou recursos que promovam a estimulação sensório-motora, né, deste neonato, podem minimizar todo esse atraso, tá? Porque esse neonato, né, internado na incubadora, né, se não estimulado, se não posicionado, tá, ele vai ter um maior atraso, né, nesse desenvolvimento, né, motor, né, dessa criança, desse neonato, tá? Então, cabe não só a fisioterapia, mas toda a equipe multiprofissional garantir a este neonato o desenvolvimento pós-uterino, tá? Garantindo, né, o que nós já conhecemos, que são todas essas etapas do desenvolvimento neuromotor, desde os reflexos mais primitivos até o desaparecimento desses reflexos primitivos e adequação e o surgimento de, né, atividades motoras mais desenvolvidas, como o movimento voluntário, né? E respeitando, né, a idade da criança e a idade gestacional corrigida dela, né? A idade corrigida dela, né? Que nós aprendemos na aula passada. Então, a grande causa dessas sequelas musculoesqueléticas são inerentes, né, do que nós chamamos de síndrome do imobilismo, tá? Isso afeta, né, todos os pacientes em internação, né? Em fisioterapia unidade hospitalar, a gente comentou esses dias, né, exatamente sobre esse impacto no adulto. E no neonato não é diferente, tá? A vantagem do neonato é que a criança tem uma capacidade de neuroplasticidade muito maior, né, que o indivíduo adulto. Ou seja, né, a criança tem a capacidade de criar novas conexões diante de estímulos, né, capazes, né, de devolver a funcionalidade, tá? O que é mais difícil no indivíduo adulto e no indivíduo, né, mais idoso. Tá? Toda essa característica clínica
né, do paciente com síndrome do imobilismo está relacionado a dispositivos, a tratamento que ele é submetido dentro da UTI. Por exemplo, né, o estado de sedação e analgesia permanentes levam, né, a um declínio da função neurológica, um declínio do nível de consciência. Essa criança fica dormindo, e dormindo ela fica imobilizada. E imobilizada ela fica à mercê do posicionamento que ela está. Então, por isso se faz necessário um bom posicionamento, principalmente para essas crianças com longos períodos de sedação e analgesia. Além disso, a gente sabe, né, que essa criança é submetida a dispositivos, né, de monitorização, de dispositivos de infusão medicamentosa, tá? E aí dispositivos de tratamento para complicações que possam ocorrer, que podem restringir, né, a sua mobilidade, como os catéteres, né, que para infusão medicamentosa, como sondas, como drenos e o próprio tubo orotraqueal pode também, né, limitar a mobilização, né, das crianças dentro da incubadora, tá? A síndrome do imobilismo também pode apresentar, né, graus de instabilidade hemodinâmica, tá? E isso também leva a uma redução da manipulação desta criança devido a essa instabilidade. E, né, essa instabilidade hemodinâmica pode levar a lesões também neurológicas, tá? Então, o que acontece, né, também com esse neonato é o desenvolvimento de polineuromyopatias, tá? Poli, muitos, neuro, nervos, mio, músculo, patia, doença, tá? Ou seja, né, uma polineuromiopatia significa, né, a doença em vários nervos, em vários músculos, tá bom? Que tipo de doença, né, que tipo de, né, complicação a polineuropatia traz? Exatamente a perda da função desses órgãos acometidos. Qual a função de um nervo? O nervo tem a função de transmitir impulsos nervosos. Qual a função do músculo? O músculo tem a função de gerar contração muscular e movimentação, tá? Então, uma criança com polineuromiopatia vai ter um atraso na aquisição dessas funções, tá? A função do nervo fica comprometida em termos de transmissão de impulsos nervosos e os músculos apresentam um grau de fraqueza e perda de massa muscular importante, tá? Além disso, né, essas polineuromyopatias podem estar acompanhadas, né, de inflamação sistêmica e estados de hiperglicemia, tá? Ou seja, né, a criança pode desenvolver, né, até um estado de diabetes, tá? Por conta desse imobilismo, né, na incubadora, né, que é o leito, né, deste neonato. Então, é uma condição grave, né? E, né, ainda bem que nós já comentamos, né, sobre esses assuntos na unidade anterior, né, sobre, né, recursos fisioterapêuticos. Então, a gente falou bastante sobre posicionamento terapêutico, né? Então, se a criança, mesmo, né, sedada, instável, né, com tubos, drenos, catéteres, né, fornecer um bom posicionamento para ela já pode ser um mínimo, né, de tratamento, de reorganização neurosensorial para esta criança, tá? Então, né, a fisioterapia também atua, né, tanto no conhecimento desses posicionamentos, como na adoção, ou seja, na realização do posicionamento, né, deste neonato, né, na incubadora. Então, como eu disse para vocês, a fisioterapia com a mobilização precoce, né, auxilia no tratamento a estas crianças, prevenindo, né, os fatores que atrasam todo esse desenvolvimento neuromotor
e diminuindo a morbidade, né, dessas crianças, né? Então, a fisioterapia, né, através daqueles recursos, né, de mobilização que a gente já aprendeu, pode, né, diminuir essas sequelas musculoesqueléticas após a hospitalização. Por isso que eu digo que todo o tratamento, né, todo esse olhar com relação ao desenvolvimento neuromotor tem que começar lá na UTI neonatal, tá? E essa é uma bandeira que eu sei que a professora Camila defende muito, né? Ela trabalha na parte já de clínica e ambulatório, mas ela defende muito, né, a fisioterapia precoce dentro da UTI neonatal, né? Porque é muito melhor prevenirmos maiores complicações e ter que correr atrás desses prejuízos funcionais, né, no estar lá no ambulatório, né, quando a gente realiza, né, uma boa assistência, uma adequada assistência, né, na fase mais precoce, que é o período de internação, né, na UTI neonatal, tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, tá, fiquem à vontade para perguntar, tá? Com relação às sequelas neurológicas, tá? Então também nós já sabemos, né, de alguns problemas neurológicos decorrentes da prematuridade, como o risco de hemorragias, tá? Mas além do risco de hemorragias e lesões, né, por exemplo, também por falta de oxigenação cerebral, nós chamamos de lesões anóxicas, né, cerebrais, nós temos com relação ao estado de prematuridade, né, alterações, né, a nível neuromuscular importantes, como tônus e trofismo diminuídos, a ausência da postura em flexão, ou seja, né, a gente pode ver esse bracinho todo hipotônico, caído em hiperextensão, né, de extensão de ombro, né, rotação externa, né, ou seja, né, a criança nessa posição não traz nenhum benefício para o seu desenvolvimento neuromotor, visto que as fases do desenvolvimento neuromotor incluem, né, o uso, né, dos membros na linha média, porque ele trazendo as mãos para a linha média, ele vai conseguir trazer objetos até a boca, ele vai conseguir pegar objetos e trazer para o seu campo visual, e isso faz parte do desenvolvimento neuromotor. Tá? Além disso, né, ele tem pouca resposta reflexa, tá? Reflexiva, e isso também representa, né, uma redução da estimulação para esses músculos. Tá? Então, isso vai acarretar a este neonato, né, um atraso do desenvolvimento neuromotor. Tá? Um atraso com relação à aquisição de posturas, de habilidades motoras, de coordenação, de equilíbrio, distúrbios sensoriais e vestibulares, alterações de tônus, movimentos involuntários e espasmos generalizados. Tá? Então, quando a criança apresenta, né, déficit nessa aquisição ou essas alterações, a criança vai ter um atraso no desenvolvimento neuromotor. Tá? E, né, com isso, ela vai ter uma limitação funcional, vai ser uma criança que vai precisar, né, de uma estimulação neurosensorial, vai precisar da fisioterapia, vai precisar da terapia ocupacional, da psicologia, né, de um apoio nutricional, né, da neurologia clínica, né, da neuropediatria, para que ela tenha menos atraso no desenvolvimento neuromotor. Tá? Lembram daquele vídeo que a gente finalizou a aula passada, né? Aquele vídeo documentário do CREFITO 3, falando, né, da importância, né, do follow-up prematuro, ou seja, após a criança sair do hospital, ela já ser encaminhada, né, para um ambulatório que tenha, né, neurologista, tenha fisioterapeuta, tenha psicólogo, tenha terapeuta ocupacional,
para, né, atender às necessidades dessas crianças e tentar minimizar ao máximo atraso no desenvolvimento neuromotor. Algumas, né, conseguimos reduzir esse atraso, outras, diante, né, da gravidade da lesão, né, a gente não consegue, né, grandes ganhos, mas conseguimos adaptações que melhoram a qualidade de vida, tanto da criança quanto, principalmente, dos pais e cuidadores, tá? Além disso, né, as pacientes, as crianças com lesões do sistema neurológico podem apresentar também, né, doenças respiratórias, tá? É muito comum pacientes com sequelas neurológicas terem doenças respiratórias também, tá? Podem ser decorrentes, né, de paralisias cerebrais, ou seja, encefalopatias crônicas não progressivas, tá? Como malformações, né, ao nascer, tá? E isso pode, né, acarretar complicações respiratórias, né, como pneumonias, atelectasias, hipoventilação pulmonar, fraqueza, né, dos músculos respiratórios, alterações da caixa torácica, desvios da coluna vertebral, inefetividade de tosse e hipersecreção, tá? Então, às vezes, essa criança, né, apresenta uma encefalopatia, né, ao nascer e tem todo um atraso do desenvolvimento neuromotor, com sequela neurológica grave, perda de cognição, né, tem todo um atraso e com o tempo desenvolve alterações também de caixa torácica, como escolioses, né, severas, e isso vai comprometer a função respiratória. E geralmente essas crianças, elas morrem de complicações respiratórias, essas crianças neurológicas graves, essas doenças, essas crianças, né, com complicações neurológicas severas, com alterações respiratórias, tá? Então, o que essas crianças vão apresentar é esse atraso, então, no desenvolvimento motor. Então, a gente também já falou disso em aulas passadas, que o ambiente hospitalar, né, com os barulhos, né, os sons, a luminosidade, né, as luzes, temperatura, né, e manipulações inadequadas para um recém-nascido podem causar sequelas neurológicas, tá? Então, o prematuro, ele tem, né, uma imaturidade na formação, né, neuronal, né? Se a gente lembrar, né, o prematuro tem a presença da matriz germinativa, são capilares sensíveis a alterações de fluxo sanguíneo. Então, o excesso de som, o excesso de luz, o excesso de temperatura ou temperatura inadequada e o excesso até de manipulação desse recém-nascido pode, né, causar o rompimento desses vasos sanguíneos da matriz germinativa, causando, né, hemorragia peri- ou intraventricular, tá? Isso causado porque a criança se estressa, tá? E ela não tem uma organização sensorial né, de recebimento adequado desses estímulos, então ela estressa e a forma dela se estressar é alterar a sua hemodinâmica, tá? Então ela tem aumento do fluxo sanguíneo e acaba por causar essas hemorragias, tá? Além disso, né, tem todo a questão de som, luminosidade, manipulação extrema, né, atrapalhar, né, o estado de sono-vigília, né, desse recém-nascido, tá? Então, quando a gente fala, né, do recém-nascido, a gente até falou brincando para vocês, que a criança, né, na UTI neonatal, ela precisa comer e dormir, porque ela precisa ganhar peso, né? Então, excesso de sons, luz, né, manipulação pode atrapalhar o sono da criança e ela não desenvolver com relação à
ganho de peso, tá? Então, todos esses fatores promovem o atraso do desenvolvimento motor do neonato, né? Então, vamos aí ver alguns fatores, né, que estamos falando. Luminosidade excessiva, então, causa retinopatia, ou seja, causa lesões na retina, podendo, né, levar até a cegueira, e alterações no ciclo sono-vigília, ou seja, né, atrapalha, né, o estado de sono da criança. Ruídos sonoros altos aumentam a pressão intracraniana, causam hipóxia e sobressaltos, ou seja, reações indevidas, né, da criança, tá? Dispositivos, tá, como sondas, tubos, catéteres e drenos, prejudicam o reflexo de tosse e sucção, tá? Ou seja, um tubo na boca, sondas no nariz, né, catéteres, dificultam, né, a aquisição de reflexos, reações normais adequadas, né, para este neonato. Alguns procedimentos, como aspiração ou mau posicionamento desse neonato, então, impedem trocas de posturas e manutenção da postura flexora e alinhamento da linha média. Isso, né, atrasa o desenvolvimento neuromotor. Como eu disse para vocês, se a criança fica só em extensão, ou seja, ela não consegue, né, o desenvolvimento de movimentos antigravitacionais, que é essa postura mais flexora, então ela vai ter um atraso aí para controle, né, motor de membros superiores, tá? De membros inferiores também. E doenças relacionadas como convulsões, hemorragias intracerebrais, doenças pulmonares, né? Todos esses fatores aí, então, podem colaborar para o atraso do desenvolvimento neuromotor, né, deste neonato, tá? Então, por isso, né, diante de todas essas sequelas respiratórias, essas sequelas musculoesqueléticas, essas sequelas neurológicas, aos efeitos desses diversos fatores que citamos aí, essa criança muitas vezes, né, necessita de acompanhamento ambulatorial pós-hospitalização, tá? Então, ele precisa ser encaminhado para um local, né, que possa promover essa estimulação sensorial e motora, né, para que haja, né, o desenvolvimento motor mais adequado, né, para esta criança, tá bom? E quanto mais breve ela for, melhor. Lembrando que quanto mais precoce for a estimulação, maior é a capacidade de neuroplasticidade, né, deste neonato, tá? A equipe, então, né, tem por preocupação, né, inclui aí a fisioterapia, prevenir, identificar, tratar ou minimizar as sequelas da internação, tá? Então, o tratamento desta criança com possíveis sequelas crônicas respiratórias, musculoesqueléticas, neurológicas, precisa de prevenção, de identificação e de tratamento já na UTI neonatal, tá? O ambiente da UTI deve se adequar às necessidades de cada criança e cada profissional deve estabelecer uma conduta específica para a prevenção ou minimização das alterações, né? Cabe ao fisioterapeuta ter, né, uma atuação importante com condutas específicas de estimulação precoce e sensorial, individualizando o atendimento e promovendo melhor qualidade de vida para as crianças, né? Todos esses recursos, né, de estimulação sensorial, tá? Nós vimos, né, com relação a posicionamento, nós vimos com relação ao método canguru, nós vimos com relação à estimulação sensorial, auditiva, visual, né, em aulas anteriores, né? Então, aqui a gente faz, né, esse encaixe, né, dessas informações, tá? Além disso, tá, não podemos esquecer jamais da atuação dos pais e cuidadores, tá? Então, cabe também à fisioterapia orientar, né, os pais quanto aos cuidados, condutas, tá? Juntamente com a equipe multiprofissional. Então, cabe ao fisioterapeuta, por exemplo, orientar
né, formas, né, de estimular todo esse desenvolvimento motor e sensorial, né, pelos pais, realizado pelos pais ou cuidadores nas suas casas, tá? Então, o fisioterapeuta também pode, né, participar desse processo, tá bom? 4.2, finalizada, gente, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida?